Volta de Lucas Paquetá ao Flamengo é aprovado por José Boto e Felipe Luiz visando o Super Mundial. Barcelona topa emprestar Vitor Roque ao Flamengo e deve chegar para reforçar também o Super Mundial. Entenda o que está acontecendo aí. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Mengão. Peço a você que está de cantinho que taca o dedo no like e depois se inscreve. Lembrando, não custa nada, é de graça, simples assim, consegue me ajudar. Clicou no like, se inscreveu e vamos que vamos. Abençoado Flávio, seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai ganhar da Portuguesa amanhã, vai seguir firme e forte. Vamos ganhar tudo. Põe fé, comenta aí. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu tô bom, sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Meus amigos, mercado da bola continua agitado. Mas ontem fechou a janela para parte do mundo aí, ou seja, janela europeia fechada para o Brasil. Não tem como contratar jogador do Brasil mais, porém tem um detalhe aí, né? Os times que estavam em negociação já avançados, eles ainda têm mais um tempo para poder negociar. Mas os que não abriram nem negociação, que é o caso, por exemplo, do Arsenal com o Flamengo, do Barcelona também, esses aí podem negociar um contrato por meio do ano, pré-contrato. O que acontece aí? O Flamengo estuda a situação aí do Jorginho ainda. Tem um pré-contrato em andamento, já tiveram 3 reuniões online e até agora nada oficializado. O Flamengo conseguiu chegar a um acordo praticamente salarial com o Jorginho, tempo de contrato e metas estabelecidas para um contrato de 2 anos que poderia ser renovado para 3. Porém, quando chegou no Arsenal, o Arsenal vetou a saída, o Arteta quer mais um ano de renovação e o Flamengo pode até tomar um chapéu do próprio Arsenal. Ou seja, o Jorginho pode não assinar o pré-contrato e ficar no Arsenal por mais um ano. Chegou no meio do ano, ele pode renovar por mais um ano e o Flamengo levar esse chapéu aí. Tudo isso pode acontecer, mas o Flamengo teve as reuniões aconteceram, nunca teve perto de fechar com o Flamengo, mas sempre teve ali em negociações, só que era um negócio muito difícil, o Flamengo já sabia disso. Se o Flamengo quisesse mesmo, o Flamengo teria que ter feito um empenho maior, mas o Flamengo não fez, ficou tentando pegar o jogador de graça, e o que aconteceu? A janela fechou, o jogador agora não vai para essa janela, só pode chegar para o meio do ano, ou seja, seria o reforço para o Super Mundial. O Flamengo queria o jogador para reforçar agora, já para ele ir ambientando, até mesmo para ele poder ir entrosando, e no meio do ano o cara já está afinado para disputar o Super Mundial. Lembrando, o Jorginho tem 33 anos, mas é um cara que se lesiona muito pouco, e chegaria já para reforçar a vaga de Eric Pulgar. E tem uma reviravolta com o Eric Pulgar. Segundo informação do Coluna do Fly, Eric Pulgar e Flamengo podem estar renovando. Já abriram conversa para renovar. Eric Pulgar mudou de ideia, teve uma reviravolta. Ele queria sair antes por motivos familiares, depois falou que era por causa do calendário brasileiro. E agora que o Flamengo começou a ter uma nova conversa com ele, chegando a um acordo salarial, ele deve renovar por mais 3 anos. Ou seja, então não sei se o Jorginho já seria tão mais necessário. Mas pode ser que o Flamengo ficaria com esses 2 mega caras ali, mega jogador para essa posição. Então o Jorginho, por enquanto, não tem nada novo, continua na mesma situação. Mas uma situação nova que aparece na janela de transferências aí é o Vitor Roque. O Vitor Roque hoje está emprestado ao Real Betis. O Vitor Roque é uma informação aí do Fabrício Lopes. O Vitor Roque casou no Brasil, viajou para a Espanha, se apresentou ao Barcelona. Já tem 2 anos que ele está lá, não conseguiu se firmar no Barcelona, foi emprestado para o Real Betis. No Real Betis está tendo vários problemas lá. O Real Betis não vai renovar o empréstimo dele, nem sequer comprar o jogador. E ele vai voltar para o Barcelona. Voltando para o Barcelona vai ficar escanteado. Então é visto como uma possibilidade do Flamengo chegar, conversar e trazer o Vitor Roque, já que lá na Europa ele não vai ter oportunidade, tanto por causa da parte disciplinar e da parte psicológica. Ele casou no Brasil, foi para a Espanha, na Espanha já está em processo de separação. A esposa dele acusa ele de ser muito ignorante, muito rude, de ser um cara que perdeu a linha. Quando ele chegou no Barcelona, não conseguiu ser titular, ele mudou. E isso aí não caiu bem com a esposa não agradou dessa situação e quer separar. E com isso, a pressão em cima dele está muito grande lá, porque ele não consegue se firmar em time nenhum e deve estar voltando ao Brasil no meio do ano. E o Flamengo seria um bom nome para poder estar recuperando esse jogador. Você
acredita que o Flamengo teria capacidade de recuperar o Vitor Roque, que o Vitor Roque seria um bom reforço para o nosso Flamengo? Comenta aí. Então, um detalhe, não há negociações entre Flamengo e Barcelona, apenas esses rumores de que lá ele não se encaixa, não está bem, que poderia vir reforçar o nosso Mengão no meio do ano, mas fica essa incógnita aí, vem ou não vem? E a situação do Lucas Paquetá, que está mais enrolado que tudo. Lucas Paquetá, jogador do West Ham, tem um processo em andamento, no qual é acusado de manipulação no futebol. Isso pode dar uma penalidade muito forte, ele pode ser banido do futebol europeu e depois possivelmente do futebol mundial. Mas, como acreditam que ele só será punido lá na Europa e no Brasil ele poderia jogar normalmente, o Flamengo estuda a possibilidade de contratar o jogador. Hoje, valores que o West Ham quer, 60 milhões de euros. O Flamengo tem condição de pagar? Tem. Mas o Flamengo pagaria? Não. Por quê? Porque senão, assim, ia ser um gasto muito alto e isso aí complicaria a vida do nosso Mengão. Então o Flamengo não quer fazer um investimento tão alto, mas estuda aí a contratação por valores menores. Acredita que se chegar com um valor até na casa de 30 milhões de euros pelo Lucas Paquetá, o West Ham cederia o jogador e o jogador poderia reforçar o Flamengo. E o Flamengo colocaria uma cláusula que, caso ele fosse condenado, o negócio seria desfeito. Mas, a verdade, segundo o jornal da Espanha aí, Marca, se para isso acontecer, dificilmente isso aconteceria, mas para isso acontecer, teria que ser algo assim, passasse muita confiança para o time lá da Inglaterra. Então, por enquanto, o Flamengo hoje, em conversa, José Boto e Felipe Luiz aprovam o nome, desejam a chegada do jogador, mas avançar que é bom nada, e ele só chegaria também para o meio de ano. Então o Flamengo pode ter muito jogador chegando no meio de ano, agora já se encerrou, não tem mais jeito. E outra situação aí que a gente estuda aí é que o Wesley pode sair no meio de ano, já que a janela se fechou para a Europa. O Wesley não vai sair, mas no meio do ano ele pode estar saindo. Tem uma proposta muito forte do Zenit aí, que chegou a sinalizar até 35 milhões. Eles chegaram a botar 25, mas especularam 30 e acenaram 35. E se isso confirmasse, o Flamengo teria vendido, mas não confirmou e pode ser que no meio do ano, dependendo do desempenho do Wesley, isso confirme. Então o Flamengo firme e forte aí para a janela do meio do ano, já que essa janela para fora se encerrou. Mas o Flamengo ainda pode contratar aqui no Brasil, e o Merentiel do Boca Juniors é um dos centroavantes aí que está na mira do Flamengo. Pelo menos é o que os jornais, né, da Argentina vem cravando aí, que o Flamengo está de olho no jogador do Boca Juniors, de 28 anos, para reforçar o seu ataque. Se isso é verdade ou não, a gente não sabe. O Flamengo não confirma, o Flamengo fala apenas que não tem negociação com ninguém aqui na América do Sul nesse momento, mas lá na imprensa argentina, todo o tempo eles cravam isso. Isso pode ser apenas para valorizar o jogador, para vender para outro lugar. Mas no Flamengo não confirma, e essa é a verdade. Mudando da água para o vinho, amanhã tem Flamengo e Portuguesa, jogo que acontece lá em Uberlândia, às 19 horas. O Flamengo vai botar o seu time alternativo novamente. Ontem os jogadores que não foram titulares, não começaram como titulares a partidas contra o Botafogo, treinaram normalmente e devem reforçar o time aí para a partida de quarta-feira, quarta-feira, às 19 horas. Então o Flamengo vai colocar time alternativo. Matheus Gonçalves deve ter uma chance aí como titular, Luiz Araújo deve começar como titular, Michael ou Bruno Henrique deve fazer a ponta direita, invertendo ali, tirando o Gonçalo Prata, coisa e tal. No meio de campo ali devemos ter surpresa, Arrascaeta não deve jogar, Eric Pulgar também e De La Cruz não devem desfalcar o Flamengo aí, devem ficar no banco ali, né, acompanhando, e Everton Araújo aí e o Alan devem ser os prováveis titulares para essa partida. Nas laterais, Varela vai ter uma chance, ele que já está aí, está se recuperando daquela fratura que teve na cabeça durante o jogo contra o Sampaio Correia, mas está bem, já está treinando. Pode ser que comece como titular e pode ser que o Danilo faça a estreia na lateral, já que ele estreou como zagueiro, né? Comece na lateral. E na lateral esquerda deve ser o Ayrton Lucas. Então o Flamengo deve ter algumas mudanças assim, para o jogo contra o Portuguesa, mas por enquanto nada confirmado. O que a gente sabe é que vai ser time alternativo. Agora quem vai começar ainda não sabemos. Mas os titulares descansaram ontem, voltam hoje aos treinos. E lembrando que no sábado tem o clássico aí às 4 horas contra o Fluminense no Maracanã, jogo em casa.
apesar do mando de campo ser do Fluminense, mas o Maracanã é nossa casa. Então, o Flamengo deve focar já agora os treinos para enfrentar o Fluminense com o time principal e para enfrentar a Portuguesa pelo Carioca, deve colocar aí um mistão alternativo e é isso aí. Então, o Flamengo, né, sabendo aí dos seus confrontos, vai ter uma janela, vai ter uma tabela aí muito forte daqui para frente, deve colocar o seu time alternativo para tentar trazer esses 3 pontos aí, somar e continuar caminhando aí para classificar para a semifinal. Depois na semifinal tem os embates positivos ali, ganhar e depois continuar aí para ser campeão do Carioca e manter o pé direito, né, nesse começo de ano. Lembrando, Flamengo campeão agora da Supercopa, imagina campeão do Carioca, aí depois começa o Brasileirão, que esse ano começa mais cedo em março, aí temos Libertadores, Copa do Brasil, Super Mundial no meio do ano. Então o Flamengo tem muita coisa pela frente esse ano, vão ser muito mais partidas e a gente tem que botar fé, tem que acreditar no nosso Mengão e o Felipe Luiz pretende fazer sempre isso. Em partidas menos importantes, usar um time alternativo e nas principais partidas e nos clássicos, botar a força máxima. Então isso aí já é para poder poupar e assim preservar alguns jogadores, tipo Arrascaeta, né? Bruno Henrique, entre outros, Alexandre, o Gar, De La Cruz, e fazer o possível para a gente estar conseguindo esses títulos aí, que não é fácil mesmo, não é fácil. A situação, Campeonato Brasileiro é o campeonato mais difícil que tem no mundo. Por quê? Porque a logística é muito grande, tem que viajar de lá para cá, norte a sul do Brasil. A Libertadores também é difícil, porque tem jogos na altitude que é embaçado, e o Flamengo está em busca disso tudo. Esse ano, os principais campeonatos que o Flamengo vai disputar para ganhar é a Libertadores e o Brasileirão. Copa do Brasil vai levar do jeito que dá, se bobear, ganha também. Carioca, por enquanto, como não tem nada, está focado, mas a verdade é que os principais campeonatos são o Campeonato Brasileiro, o foco é o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Super Mundial, o Flamengo espera fazer bem, mas fazer bem aí é chegar até a 8ª posição, até as quartas de final, no máximo, que é o que acredito que é possível. Por quê? Porque vão ser confrontos contra grandes times da Europa e hoje em dia dificilmente um time brasileiro teria plantel para enfrentar os times europeus. Então, muita coisa acontecendo. E se Deus quiser vai dar tudo certo. Se você acredita que o Flamengo vai conseguir ter um bom desempenho, taca o dedo no like aí e comente. Não deixe de comentar. Seu comentário é muito importante para nós. Abençoado Flá, aqui é mais Flamengo. Forte abraço, tamo junto. Valeu, amigos. É nóis.